Quando você visualiza dentro Dentro de do SAP, condições é de um isso? item, dentro de condições de um item, o primeiro bloco está tudo em amarelo, aquele sinal que tem do lado, sabe? Dizendo que está inativo, né? Ah, tá, aquela exclamação, né? Para ela estar Isso, é porque tem aquele. inativa, isso na RVABRA, no projeto que você está trabalhando, é isso? Isso mesmo. Para ela estar inativa, dá para fazer inativação através de desenvolvimento ABAP, tá? Que eu não sei se é alguma fórmula que está inativando, mas também dá para fazer Aham. através de configuração de exclusão de condições. E aí pode ser que tenha Então, alguma mas é configuração fazendo isso. na RVABRA mesmo? Na RVABRA mesmo. Se a gente Tá abrir bom, aqui, por entendi. exemplo, deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui o nosso ambiente de treinamento. Então pode ser que seja isso. Uhum. Quais as condições do primeiro grupo, né? Que são as ligadas lá ao preço, Primeiro, né? é isso mesmo. Deixa eu entrar aqui. As do grupo Deixa eu BX lá entrar que tem a nas. fórmula e tal, tá tudo verdinho. Ok, ó, País BR, estou entrando aqui. RB Abra é esse caminho aqui, que é o assunto nosso de SD, amanhã. aham. Mas aí eu estou entrando aqui, RV Abra. Uma possibilidade que eu já vi acontecer delas estarem inativadas, por conta dessa condição aqui, olha, essa fórmula de requisito. Fórmula de requisito pode ser que essa fórmula aqui Ah, esteja tá. inativando. Que não seja a 2, por exemplo. Né? Alguma outra fórmula que não seja a 2, que pode estar marcando aí como inativa a condição. Tá? Essa é uma Uhum. possibilidade. E a outra é uma configuração que pode ser feita em SD. Por exemplo, aqui eu tenho 5 condições, desde PR00 até ZPB3, né, que são da SAP. Todas essas aqui são da SAP. E aí é possível Uhum. a gente configurar uma tal de exclusão de condições, que significa que Entendi. todas essas 5 condições que estão aqui, elas todas podem ser usadas. Mas aí, se a gente configurar a exclusão de condições, a gente meio que agrupa essas 5 condições como se fosse, inventa um agrupador, por exemplo, todas elas representam um preço, né? Cria um agrupador preço, e aí o SAP, percebendo que o usuário, por engano, ele acabou usando mais de uma na mesma pricing, ele pode escolher apenas uma delas como a válida e inativando as demais. Então, o que pode ter Automaticamente? acontecido é isso, através dessa configuração de exclusão de condições. Por exemplo, isso Hum, fica aqui, ó, no caso de SD, fica aqui nas GNM, tem um lugar também de NM, assim como para TaxBra. As de SD ficam aqui em vendas e distribuição, funções básicas, pricing, a configuração de price, determinação de isso. preço aqui, e Uhum. aí tem essa configuração dentro desse nó exclusão de condições. E aí você Uhum. pode criar um grupo de condições e esse grupo de condições atrelar essas condições do primeiro grupo, por exemplo. Criando um grupo, vamos ver aqui se tem algum grupo criado. Olha, A01 e Z01. Pronto. Depois dele, aí tem a associação de quais as condições, nesse exemplo aqui, da Z5 até Z11, estão associadas ao grupo A01. A ZPB0 e ZPB2 estão associados ao grupo Z001. O que significa? Se o usuário, nesse meu exemplo, o caso seu pode ser algo similar a isso que aconteceu com Z001. Deve ter algum agrupador juntando todas as 4 ou 5 condições. E aí, depois que elas são agrupadas aqui, a gente pode tomar a decisão que é essa atualização da exclusão de condições, ou seja, inativar aquelas que eu não quero considerar. Por exemplo, vamos pegar aqui RVABRA, esse esquema, e vamos ver se aquele grupo Z01
Olha, o que ele está querendo dizer? Todas as condições que estão agrupadas no grupo Z01, que nesse meu exemplo são apenas duas, ele vai eleger apenas a que for o preço mais favorável, o valor mais baixo entre elas. E aí você decide qual é a estratégia que você quer considerar ativa uma e outra não. Então aí você tem essas estratégias todas. Deve ter acontecido isso lá. Essas Eu condições preciso, foram agrupadas e uma delas foi considerada como uma estratégica. eu preciso fazer uma coisa assim no projeto que eu tô, que vai ter preço pauta. Então vai ter o preço, Uhum. R$ 1.000, Certo. né? E vai ter que ter no estado do Mato Grosso lá um valor mínimo. Eu posso estar vendendo por 1.000, mas o Mato Grosso manda que a Uhum. base do ICMS seja 1.200. Então eu vou ter que criar uma condição embaixo e verificar qual que é a mais alta. A mais alta que vai ser a base do ICMS. Olha, então aí não seria você poderia criar um grupo de exclusão, associar essas condições nesse mesmo grupo e Aham. dizer qual que é a menos favorável, né? Menos favorável dentro desse conjunto, né? Ou E mais aí você favorável escolhe também essas existe. estratégias, ou a mais favorável. Então você tem É, esses caminhos aqui. legal, então eu Tá? não preciso Então, nem do ABAP para fazer isso, eu já posso fazer por configuração. não, por pura configuração. Esse é o caminho. Ah, Então, provavelmente legal. foi isso que aconteceu lá. Tá bom. Se não foi por fórmula de requisito, como eu mostrei lá, fórmula de condição, né? Então, é Uhum. por essa configuração aqui. Vou tentar então. Valeu. A Ana chegou. Falou. Oba! Gente, então vamos começar. Já temos o core aí para o nosso início de treinamento de hoje. Então, boa noite a todos, dando continuidade ao que nós iniciamos ontem. Basicamente, ontem a gente apenas criou o pedido do primeiro exercício, né? O pedido do primeiro exercício de compras. Aqui tinha até citado um exemplo como um pedido 4511, para a gente usar sempre como modelo, mas eu acabei criando um do zero e com os mesmos parâmetros que foi criado esse pedido 4511. Mas aí toda vez que vocês quiserem executar algum desses exercícios, desse conjunto de slides aí das aulas 1 e 2, para cada um desses exercícios foi criado um documento para vocês seguirem de modelo, tá? Para vocês não ficarem sempre tendo que esperar a aula para acontecer, né? Para vocês conseguirem fazer alguma simulação de algum cenário. E aí os exercícios todos têm um exemplo aí para vocês servirem de modelo. Então, vamos abrir o pedido que foi criado ontem, que foi exatamente o pedido desse exercício 1, e vamos fazer a memória de cálculo desse primeiro pedido, né, esse pedido com IVA I4, que foi um pedido interestadual, e saindo desse fornecedor aqui, 300 mil, indo para o nosso centro RJ00. E vamos conferir se o resultado do cálculo dos impostos está correto nesse pedido. Tá? Então, essa é a nossa meta de hoje. Eu meio que comentei ontem que hoje a gente iria fazer essa conferência dos cálculos, né? Se esses cálculos aí da localização, né, do SAP, eles estão condizentes aí com a realidade. Tá? Então, primeiro ponto, vou entrar na ME23N, podem me acompanhar aí logando no SAP e chamando a transação ME23N. Ela fica aqui, ó, em logística, administração de materiais, compras. Aí nós temos aqui pedido ME23N, está aqui. Essa é a transação para exibir pedidos de compras. Além disso, né, além da gente tentar, a gente conferir o resultado do cálculo dos impostos aqui, colocando algumas fórmulas nessa planilha de Excel que eu vou estar compartilhando com vocês no final da noite, nós vamos dar seguimento aos outros processos de compras. Muito provavelmente os outros processos de compras a gente vai ficar basicamente nos pedidos e visualizando alguns pedidos já criados, tá? Só por uma questão de otimização do nosso tempo mesmo. Estou entrando aqui, vou selecionar nessa síntese de documentos os pedidos criados pelo meu usuário, e aí ele vai me listar aqui. Eu vou pegar o último pedido, que foi o pedido criado ontem. Foi esse 45, terminando com 46 aqui. Foi o pedido criado na data de 22 de julho. Vou desativar a síntese. Essa síntese é um micro relatório que a gente tem na própria transação de pedidos de compras, né?
as transações de criar, modificar e exibir, ME21N cria, 22N modifica e 23N exibe, todas essas três, pelo fato delas serem enjoy transactions, essas transações de fácil navegação, a SAP para MM liberou 5 transações de fácil navegação, são as transações mais usadas em MM. A de requisição, a de pedido, a de movimentação de estoque, que é a MIGO, a de movimentação de faturas, que é a MIRO, e a de lançamento de medição de serviço, que é a ML81N. São 5 Enjoy Transactions. A SAP liberou para a MM. SD continua ainda com as transações antigas. Ainda existem as transações antigas de MM, ME23, ME21, ME22, só que aí elas têm aquilo de você ter que ficar avançando tela, voltando tela, usando essas setas, né? Dando Enter para avançar a tela, dando 2 cliques para ir para a tela adiante, como acontece com a VA01, com a VL02N, com a VF01, né, em SD. A gente tem que ir navegando tela por tela. Nessas Enjoy Transactions, numa tela única a gente comprime, a gente expande tela, a gente desativa relatório, ativa relatório. Então, é uma transação um pouco mais elaborada, mais evoluída. Nós temos aqui nesse pedido 45000, ao todo 10 dígitos, né, terminando com 46, nós temos ali alguns cálculos de impostos. Vamos ver qual foi o preço líquido que ele calculou aqui. Na pasta condições desse pedido, no alto dela, a gente descobre o preço líquido total, né, dessas 100 unidades, que vai corresponder ao líquido total desse item dentro da nota fiscal, né? Essa informação de líquido não vai para a nossa nota, a nota do fornecedor. A gente precisa chegar nesse valor líquido para o SAP remontar a conta como se fosse uma prova dos 9. O SAP, quando ele tenta calcular o imposto, ele torna esse líquido bruto de novo, para então ele começar a calcular as bases e os valores de todos os impostos, que são as condições BX, através da fórmula 320. Então, na aba condições do pedido, a gente torna o preço bruto de R$10.000 nesse item, né? São R$100 a unidade, deu 10.000 a 100 unidades. A gente torna esse preço líquido, tirando desse valor bruto o ICMS, o PIS e a COFINS, que estão embutidos nesse número. Para MM, eu sempre recomendo retirar mesmo todos os tributos. Já entrei em projeto em que só foi retirado o ICMS. É possível configurar isso. Mas o ruim é que quando a gente lançar o estoque, ele também vai colocar o PIS e a COFINS dentro do custo do estoque. O custo vai ficar valorizado errado. Então, eu sempre recomendo que a gente lance um pedido pelo líquido total mesmo. Sabe? Expurgue todos os impostos para que quando a gente lançar a entrada do estoque, ele não contabilize com um custo majorado do valor do PIS e da COFINS, esperando que a MIRO seja feita para corrigir o custo do material. Vamos imaginar que entre a entrada da fatura e a entrada da mercadoria, alguém vendeu esse material, imaginando, antes de lançar a fatura corrigindo o custo, alguém vendeu, ele foi vendido pelo custo errado. Então, eu recomendo que a gente já contabilize a entrada do material pelo custo certo. Para isso acontecer, o líquido desse item já tem que estar expurgado de todos os impostos. No MM, se a gente não fizer isso, a MIRO corrige. Mas, enquanto a MIRO não for feita, né, que é a parte final do MM, o custo está errado. E qualquer movimentação de baixa vai ser pelo custo errado. Então, 7875 é o valor líquido que ele trouxe ali nesse IVA I4, né, que nós estamos usando nesse primeiro processo. Ele é de São Paulo, Rio. Esse pedido 4546. Vamos ver se ele é de São Paulo. No cabeçalho, na aba de endereço, eu tenho aqui que ele é de São Paulo, esse fornecedor. Se eu vier agora de novo na aba detalhe e na aba fatura, em nível de detalhe de item, na aba de fatura, eu vou ver aqui, olha, o estado receptor, que é o estado desse centro RJ00. Então, realmente, é São Paulo, Rio.
Na legislação de ICMS, as operações interestaduais, elas podem ser 7, 12 ou 4%. Se o material for nacional, ele é 7 ou 12%. Se um estado rico estiver vendendo para um estado rico, é 12%. Se um estado rico estiver vendendo para um estado pobre, o estado pobre não consegue pagar, então vai ter que vender a 7%. Se um estado pobre vender para um estado rico, o estado rico pode pagar, então vai poder vender a 12%. Vai poder não, vai vender a 12%, né, se for um material nacional. E se for um pobre vendendo para um pobre, também é 12%. Então lá vai. Rico para rico, 12%. Rico para pobre, 7%. O pobre não aguenta pagar. Pobre para pobre, 12%. Distribuição de pobreza. Então esse é o caminho aí para a determinação das alíquotas normais do ICMS. Tá? Se o produto for importado, se ele foi fabricado fora do Brasil, ou a maior parte da composição de custos desse material, ele é formado por matérias-primas estrangeiras, ou seja, a partir de 40% da composição de custo é de matéria-prima estrangeira, ele já é considerado como maior parte estrangeiro. Aí já é tributado no interestadual por 4%. Então, nesse exemplo, é São Paulo, Rio, e na aba Brasil, aqui, olha, a gente vai identificar que esse produto, a origem é zero. Se é origem zero esse material, ele é nacional. Então, São Paulo para o Rio é estado rico para estado rico. Quais são os estados ricos? Os do Sul e Sudeste, excluindo o Espírito Santo. Esses são os estados ricos. E os estados pobres? Todos os estados da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o estado do Espírito Santo. Tá? Então, essa é a lógica. Então, no caso, Rio para São Paulo para Rio, é rico para rico, ou seja, ICMS de 12%. Entrando aqui na aba Impostos, a gente vai poder ver o detalhamento do cálculo no segundo grupo. Realmente, ICMS de 12%. A determinação da alíquota de São Paulo para o Rio, se eu clicar aqui no botão Análise, o segundo grupo ele é todo por sequência de acesso. BIC 0 representa a alíquota de ICMS, BIC 1 percentual de base. Se eu clicar no botão Análise, ontem eu cheguei a mostrar isso para vocês, no caso BIC 0, ele achou a pasta 98, para onde a seta está apontando. Se eu abrir a seta aqui, ó, 12%. Se eu der 2 cliques em cima da pasta, ele me mostra. 12% foi porque ele tentou encontrar a alíquota São Paulo-Rio. Assim está configurado na J1BTax. Tá? Se eu entrar lá, /O, J1BTax, opa, faltou o X aqui, J1BTax, ele vai me mostrar como a pasta 98 é a regra geral de ICMS, é essa transação aqui da J1BTax. Se eu der 2 cliques sobre ela, ele vai me perguntar, vou posicionar sobre o país Brasil, São Paulo, para o Rio de Janeiro. Olha a alíquota aqui de 12%. Foi esse 12% que ele trouxe para a minha condição lá, BIC 0. Tá? Então, essa que foi a ideia. E aí, nessa nossa planilha, o que eu vou estar aqui fazendo? Né? Como é que eu chego no valor do ICMS que o sistema vai calcular? Eu vou ter que pegar o preço bruto, colocar todos os custos adicionais de aquisição e vou chegar determinar ali qual que é a base do ICMS, né? Multiplicar pelo percentual de base do meu ICMS. Então, vou acrescentar uma linha aqui, a mais nessa nossa planilha, que eu vou chamar aqui, vou acrescentar mais uma linha aqui, que eu vou colocar até antes do preço líquido. Vou inserir aqui uma linha copiada, e eu vou chamar aqui de preço bruto. Quando a gente está comprando, o primeiro preço que a gente negocia com os nossos fornecedores é o preço bruto. A gente negocia pelo preço bruto. O comprador, quando pergunta, fornecedor, qual que é o seu preço? Ele te fala R$100 a unidade. O que significa isso? 100 vezes 100 unidades vai dar 10 mil. Esse é o valor da mercadoria. Nesse preço bruto, não tem o IPI nem a substituição tributária. Nesse nosso exemplo, então, vai ser 10 mil, né? Nós vimos aqui, olha, na aba Condições, que os compradores negociaram o preço bruto de R$10 mil.
Como aqui não teve nenhum custo adicional de aquisição e o ICMS foi de 12%, como é que eu cheguei na base, no valor do ICMS? Eu pego o preço bruto e multiplico por 12%. Pronto, esse é o valor do ICMS dessa nossa operação. Bem, vamos ver se foi isso que ele calculou aqui para ICMS. O que mais? Além do ICMS de 12%, nós vamos ver aqui que essa nota, a base de IPI de 100% e tem 10% de IPI. O valor da base do IPI é o preço bruto da mercadoria, sem adicionar nada. Tá? Então, vou acrescentar aqui só para vocês saberem, eu vou dizer custos adicionais de aquisição destacados, que estão destacados no mesmo documento fiscal. E aqui eu vou ainda escrever descontos comerciais destacados no documento do fornecedor. Toda vez que tiver um custo adicional, um desconto, para cálculo de ICMS, eles fazem parte. Para cálculo de PIS e COFINS, eles fazem parte. Só para fins de cálculo de IPI que não. Então, só para vocês saberem que, na verdade, olha, na hora que chegou no valor da base do ICMS, a gente teria que adicionar B5 menos, não vou pôr o desconto como se fosse uma linha negativa, mas menos B6, isso, que é o valor do desconto. Então, eu pego o preço bruto, adiciono o frete, seguro e outras despesas e retiro os descontos, se eles estão destacados no mesmo documento do fornecedor, e multiplico pelo percentual de base do ICMS, que nosso exemplo aqui foi 100%, e esse resultado eu multiplico pela alíquota de ICMS, que nesse nosso exemplo foi de 12%. Pronto, chegamos no 1.200. Como é que eu chego no resultado do IPI? Eu pego simplesmente o preço bruto, multiplico pelo percentual de base, que nesse nosso exemplo foi determinada 100%, né? A base não é reduzida, e multiplico pela alíquota do IPI de 10%. Olha lá, ele não tem que adicionar custos e nem tirar descontos. Para cálculo de IPI, ele é simplesmente o valor bruto da mercadoria. ICMS é o valor bruto, mais custos adicionais, menos descontos. Bem, quando a gente está comprando entre estados, o FCP é zero, não tem por que ter FCP. Ele só acontece no ICMS interno, quando tiver ICMS interno. Bem, vamos agora averiguar como que vai ser o cálculo da substituição tributária, que foi uma das perguntas de ontem. Está dizendo que para a gente descobrir qual que é o ICMS lá do final da cadeia, que essa nossa empresa que nos vendeu, né, o fornecedor que nos vendeu, ele é um substituto tributário, vai ter substituição tributária na nota dele. E ele é o substituto tributário de alguém lá na frente na cadeia, né, na cadeia da atividade econômica. Então, o governo falou com ele que ele tem que pegar aquele material, o preço que ele aplicar hoje, ele vai ter que somar o IPI e adicionando o IPI, mais os custos, tirando os descontos, pega esse resultado e adiciona 50% em cima desse valor atual, esse valor somatório atual. Essa vai ser a base da substituição tributária dele. Então, vamos começar a montar a fórmula aqui da ST. Olha só, eu vou pegar o custo adicional, o preço bruto, vou começar um parêntese. Vou pegar o preço bruto, somar com o valor dos custos adicionais que estão destacados no mesmo documento do nosso fornecedor, vou tirar os descontos, é como se fosse uma base de 100. Só que para ST, o IPI faz parte da base. E aí eu vou ter que adicionar esse cálculo desse IPI aqui, ó, B11. Pronto, cheguei nesse número. Esse valor eu vou majorar daquela margem que o governo estipulou para esse fornecedor de adicionar 50% no seu preço, mais custos, menos descontos, mais IPI, adiciona 50%, fornecedor, para você chegar no preço lá daquela empresa que você está substituindo. Você, fornecedor, é um substituto de alguém que você está substituindo lá na frente na cadeia. Por exemplo, lá do varejista, que o governo não confia. Ele prefere cobrar da indústria, desse fornecedor da indústria, do que cobrar do varejista. Então,
eu vou adicionar aqui, multiplicar por 150%, que é 100% mais, né, 100% mais 50%, que é a margem, né? Então, opa, tá faltando parênteses aqui, deixa eu continuar. Vou terminar meus parênteses, calma, não desespere. Bem, esse número, olha, por enquanto eu cheguei na base bruta da substituição tributária. Esse é o valor, 16.500 é a base de cálculo dessa ST. Ao invés de praticar o cálculo dessa substituição tributária em cima de 10 mil, mais custos, menos descontos, que seria 10 mil reais aqui nesse exemplo, o governo fala, pega esses valores, adiciona o IPI, que já deu 11 mil, e multiplica por 50%. Soma com esse valor aí que você multiplicou por 50%, ou seja, deu 16.500. Essa é a base da nossa substituição tributária. Esse valor, o governo fala, multiplique pela alíquota interna do ICMS. No Rio de Janeiro, a alíquota interna do nosso ICMS é de 20%. Mas aqui, porque é 18% mais 2%. Então, no fundo de ICMS, é só 18%. Só 18%. Peguei esse número, ele já chegou aí, olha, esse é o valor do ICMS que o varejista lá da frente, né, que o fornecedor industrial está substituindo, ele deveria pagar de ICMS. Como o governo não confia nele, ele pediu que a nossa indústria, que o fornecedor, pagasse no lugar do varejista. Só que aí ele fala, pode pegar esse número, que é 2.970, que o varejista teria que recolher para os cofres públicos, né, do estado do Rio, que é o estado comprador, pega esse número e abata do valor do ICMS normal que você está destacando na sua nota agora, fornecedor. Então, a gente pega esse resultado, eu estou fazendo aqui parcialmente, montando uma fórmula gigante, só para vocês terem noção que essa fórmula aqui é a que o sistema vai usar. E tira o ICMS, que é a linha B12, ó. Tira esse ICMS. Pronto, essa é a substituição tributária. É o valor que ele vai ter que chegar de substituição tributária. Pronto, esse foi o da substituição. Vamos descer mais. Tem fundo de pobreza no estado do Rio de Janeiro? Ai, demorei demais, vou ter que logar de novo. Vou ter que logar de novo, porque caiu aqui. Não posso ficar com a tela sem mexer por muito tempo. Estou entrando em ME23N, o nosso pedido. Fechou ali. É esse pedido aqui, 4542. E aí eu quero saber, a alíquota interna do estado comprador, que é Rio de Janeiro, é 20%. Mas eu sei que, olha, tem fundo de pobreza, olha, taxa de FCP do ICMS aqui, no caso, 2%. No Rio tem 2%. Né? Então, vai ser 18% só que eu calculo a ST, porque os 2% adicionais eu vou ter que fazer um cálculo separado do fundo de pobreza da ST em cima dos 2% no estado do Rio. Eu vou pegar esse mesmo cálculo que eu fiz aqui, Ctrl C, eu vou pegar esse mesmo resultado ali, e ao invés de multiplicar por 18, eu vou multiplicar por 2%. Ao invés de diminuir do valor do ICMS, eu vou diminuir do valor do fundo de pobreza do ICMS, que no caso é a linha B13. Né? O fundo de pobreza diminui do fundo de pobreza normal, né? Do ICMS normal. Quanto que deu? 330. Foi a mesma fórmula, só que agora levando em consideração a alíquota de 2%, que é o fundo de pobreza para fins de cálculo da ST. E ao invés de diminuir de 1.200, foi diminuído de zero, que o fundo de pobreza do ICMS aqui está zero. Então, ele chegou no fundo de pobreza da ST de 330. Como é que chega no resultado de PIS e COFINS? É tal qual a base do ICMS. Eu pego o preço bruto, somo com custos, tiro descontos, pronto. Isso aqui vezes o percentual de base de PIS, que é 100% nesse exemplo, vezes a alíquota de PIS, que é 1,65%. Foi esse o resultado.
Vamos confirmar se a alíquota de PIS e COFINS e a base estão corretas. Se é isso aqui que ele determinou nesse exemplo. Olha, base de PIS 100% e a alíquota de 165%. De onde ele catou essa alíquota? BPI1. Eu posso clicar no botão análise para ter certeza. As informações do bloco 2, elas são analisáveis, né? Porque elas têm sequência de acesso. Então, posso pesquisar aqui, BPI1, olha, que é a alíquota de PIS, ele achou no grupo 88. E ontem eu dei a pista. Quando o sistema procurar um grupo, achar dentro da pasta 10 a 89, é uma exceção dinâmica. Se fosse pasta 5, é exceção por material. Se for pasta 98 ou 97, é uma regra geral. Ele achou na pasta 88, usando o fator empresa. Então, se eu der um /O, J1BTax, e pesquisar aqui, olha, para PIS e para COFINS, olha, no caso de PIS, ó, 2 cliques, PIS, ele me pergunta, qual que é a pasta? É 88, né? Assim que estava lá no pedido apontando. E olha aqui, realmente, ó, a alíquota de 1,65 com a base de 100%. Foi daqui para a empresa 1000, né? Foi exatamente o fator empresa 1000 que ele determinou que a empresa compradora, 1,65. PIS e COFINS depende da empresa que está adquirindo, se ela é tributada pelo lucro real, para a gente tomar crédito em IMM. Se ela for tributada pelo lucro presumido, a IMM não pode tomar crédito. Então, por isso que a gente cria exceção de PIS e COFINS por empresa, porque vai depender do regime de tributação do imposto de renda dessa empresa compradora, tá? E empresa vendedora também, consequentemente. Então, para PIS foi isso, e para COFINS, a alíquota está lá, está fácil, 7,60 com 100%. Eu vou copiar praticamente a mesma fórmula do PIS, que a legislação do PIS e da COFINS é a mesma. É a mesma. Onde fala de PIS, fala de COFINS. O decreto é o mesmo. Só que a alíquota aqui, olha, vai ser 7,60%. 7,60%. Pronto. Nessa nota, já coloquei todos os tributos que incidem no IVA I4, que é IPI, ICMS, substituição tributária. Nesse caso, teve fundo de pobreza da substituição, porque dentro do estado do Rio, que é o estado comprador, tem fundo de pobreza. A gente tem que olhar o estado comprador. Se eu estivesse em SD, o estado do meu cliente, que é meu cliente que comprou, né? E PIS e COFINS também, porque a nossa empresa compradora é do lucro real. Por que incidiu substituição tributária? Porque o governo do estado, os governos de São Paulo e Rio firmaram um convênio dizendo que esse produto, com essa MCM, estão sujeitos à substituição tributária. Esses governos de São Paulo e Rio não confiam em alguma entidade da atividade econômica, né? Por exemplo, eles não confiam nos varejistas, então eles pedem que as indústrias paguem o ICMS no lugar dos varejistas, se antecipem com o valor desse ICMS, recolhendo o tal de ICMS substituição tributária. Quando que incide o ICMS? Toda vez que circular a mercadoria. Quanto que incide o IPI? Toda vez que sair um produto industrializado de alguma empresa. Saiu um produto industrializado, teve IPI. Circulou a mercadoria, teve ICMS. Se foi firmado algum convênio, algum acordo entre os estados, ou o próprio estado, se for dentro do estado, decidiu que esse produto está sujeito à substituição tributária do ICMS, nós vamos ter que calcular essa substituição. Ela é sempre por exceção, tá? O governo tem que instituir que existe substituição tributária. Não existe regra geral para substituição tributária. E para PIS e para COFINS, essa é a empresa compradora, é do lucro real. Então, essas são as hipóteses para acontecerem esses tributos. Uma das perguntas de ontem foi, como é que eu sei que, nesse caso, teve esses 4 tributos? Se eu sou conhecedor da legislação, toda compra para industrialização, se eu estou comprando de uma indústria, tem IPI. Se eu estou comprando, vai circular, então tem ICMS. PIS e COFINS, no crédito, se eu que estou comprando, sou do lucro real. Então já sei que tem esses 4. E aí eu só tenho que averiguar se nos estados envolvidos nessa compra, né, no caso São Paulo e Rio, se eles instituíram o ICMS substituição tributária para eu poder também fazer o cálculo da substituição tributária.
E o fundo de pobreza da substituição é quando o Estado comprador tem um fundo de pobreza instituído. E aí eu vou compartilhar aí com vocês quais foram os estados que instituíram o fundo de pobreza. Esse é um dos primeiros arquivos que eu vou colocar aqui, dentro desse nosso arquivo da aula de hoje. É um dos primeiros, eu estou colocando aqui como ícone, dando 2 cliques, vocês conseguem visualizar. De qualquer forma, à noite eu compartilho o arquivo separado para alguns que não conseguiram dar 2 cliques e avançar aqui pelo que foi anexado, tá? Eu vou colocar aqui para vocês quais foram os estados que instituíram o fundo de pobreza. Eu tenho ele aqui, cadê você? Cadê você? Está no arquivo aqui anterior. Olha, alíquotas de ICMS nos estados brasileiros. Esse arquivo aqui é super útil, esse arquivo de Word. E fora ele, tem mais um outro arquivo que eu vou compartilhar, que tem a ver com o fundo de pobreza. Uma legislação bem atualizada. Vamos achá-los aqui. Fundo de pobreza, aqui, FECP no Brasil. Esses estados todos instituíram, e aqui tem indicando, se eu dar 2 cliques aqui, quais foram os estados que instituíram. Ao todo aqui acho que tem 21 ou 20 estados, e indicando quais foram os decretos que eles instituíram. A grande maioria em 2015, 2016, 2015. O fundo de pobreza está praticamente no Brasil inteiro. E com a 4.0, esses estados têm que, quando eles comprarem, nós vamos ter que fazer cálculo do fundo de pobreza, tá? Então, e se eu voltar aqui no arquivo, fora esse, né, esse arquivo aqui que eu vou compartilhar com vocês da aula de hoje, esse outro aqui mostra a legislação interna e interestadual de todos os estados e do Distrito Federal. Um arquivo bem atualizado até o ano de 2018, ou seja, está super fresco, mostrando quais são as alíquotas, e aí, estado por estado. Por exemplo, tem uma explicação aqui geral, e aí começa Acre, e aí vai descendo, Amazonas, Alagoas, quais são as alíquotas que são aplicáveis, tá? E aí, vocês terem esse material aí de suporte, complementando o conteúdo que vocês têm, que é essa apostila ali. Então, vamos pôr aqui, alíquotas de ICMS no Brasil, alíquotas de ICMS e FECP e Fundo de Pobreza no Brasil, tá? Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Quando que incide o FECP? Vamos pôr isso aqui, só para não perdermos. O FECP incide no ICMS interno, na substituição tributária interna e interestadual e no ICMS de FAO, tá? ICMS de FAO, que só existe na opção interestadual. Não tem ICMS de FAO interno. Não existe isso. Então, ICMS, substituição tributária, e no ICMS de FAO. Toda vez que acontecer esses tributos, ICMS dentro do Estado, substituição tributária dentro e entre Estados, e o diferencial de alíquotas entre Estados, vai ter o FECP. Basta você olhar para calcular, deve ser considerado sempre o Estado comprador, tá? Pense nisso. Se você está em MM, é a nossa filial compradora. Se você está em SD, é o estado do nosso cliente. Tá? Então, tá aí o arquivinho. Vou compartilhar. Deixa eu navegar aqui na tela. Se não caiu já, meu Deus. Vamos ver se caiu. Tomara que não. Vamos descer. Agora vamos conferir se os cálculos do... Já caiu. Demorei demais. Vou logar aqui de novo.
E vou agora conferir se o resultado está batendo, né, desses tributos que nós colocamos a fórmula lá na planilha. Vamos confirmar. ME23N, estou entrando aqui de novo, minimizei aqui síntese e impostos. Bem, eu já sei que o total de imposto está dando 5.225. Vou colocar esse número aqui na minha planilha, aqui no alto, aqui, ó, como imposto. Bem, aqui é um somatório desses dois números, está dando 13.100. O total desse item, olha, só olhando para esse alto da tela aqui do pedido, assim eu posso fazer na ordem de venda também, né? O somatório de líquido mais imposto é o total desse item na nota fiscal que vai ser gerado por esse processo. Então, a nota vai ter que dar um total de 13.100, tá? E aí, quanto que está dando o somatório dos impostos? Vamos ver, deu 5.225 aqui, ó, já tinha uma fórmulazinha aqui, bateu com esse total ali que o sistema calculou. Até agora o SAP está chegando nos resultados, coincidindo com os resultados nossos, tá? O bruto era de R$10.000, né, que eu já tinha dito ali, né, lá atrás. Então, eu refiz a conta via fórmula, os R$10.000. Como é que a gente chega nesse bruto aqui? É só pegar o preço líquido e somar o ICMS, o fundo de pobreza do ICMS, o PIS e a COFINS. Quer ver? B7, 12, 13, 16 e 17. B7, quem é o B7? É exatamente o preço líquido. Olha, ICMS é o B12, o 13, o fundo de pobreza do ICMS. Ele também tem que ser somado para chegar no preço bruto. Se eu somar o PIS, que é o B16, e o B17, e aí eu consigo chegar no preço bruto ou o valor da mercadoria ou serviço, que está aqui embaixo. É 10.000. Está coincidindo com aquele primeiro 10.000 ali, olha, que a gente colocou aqui no alto da tela. Está coincidindo os números. Por enquanto, não estou vendo furo aí nesses cálculos que o SAP fez para a gente, não. Ok, não tem diferencial de alíquotas e ele vai contabilizar esse estoque por 11.175. Na Migo, ele vai contabilizar por esse valor. Na Miro, a nota tem que dar 13.100. Agora que a gente já tem os números todos, vamos confirmar aqui no fundo, eu desço para o mais... o último nível, né, da TaxBra, que é a explosão desses impostos aqui, ó, 5.225, e eu começo a conferir. Olha, o que ele achou de PIS? 165, vamos ver se bateu aqui com esse resultado. Janderson, eu não estou entendendo por que, o Guilherme falando, por que não deu 10.000? Eu estava entendendo, você fez 10.000... Porque o 10.000, ele não tem no preço bruto nem o IPI, nem a substituição. O IPI, substituição e o fundo de pobreza da substituição, eles são adicionados ao preço bruto e a gente paga mais. Além do valor da mercadoria, a gente tem que pagar mais esses tributos. Eles não estão embutidos, embalados no 10.000. Os 10.000 é o valor total da nota? O 10.000 é só o da mercadoria. O total da nota é 13.100. Né? Ah, tá. O valor total da mercadoria. Tá. Isso. Total do Mas quando item, você comprou essa mercadoria, o cara falou que era 10.000 o valor bruto? Ele fala para a gente que é o valor bruto de 10.000 e que ele ainda vai colocar na nota IPI e substituição tributária. Ele tem que te falar isso. Né? Ele não vai te cobrar só 10.000, ele vai te cobrar 13.100. Ele tem que te dizer que além dos 10.000, que é o valor bruto, que mais tem IPI, tem ST nessa nota? Porque se ele só falou o valor bruto, ainda está incompleta a informação. A gente tem que perguntar isso para ele. Fornecedor, você me disse que a mercadoria é R$100 a unidade, mas tem IPI? Porque se tiver, eu vou ter que pagar, além desse valor aí, o IPI. Né? Eu vou ter que pagar mais para o fornecedor. E vou ter que pagar a substituição, se tiver também. Tá? Então, são perguntas que a gente tem que fazer. Esses valores são adicionados a esses 3 tributos, né? IPI, substituição e o fundo de pobreza da substituição, são adicionados ao preço bruto da mercadoria. É isso que a gente paga para o fornecedor na nota dele. Bem, e aí, olha, o valor de COFINS bateu com o que eu calculei, o de PIS bateu com o que eu calculei, 760 e 165. Olha o valor do IPI aqui, olha, coincidiu com o que eu calculei via fórmula, a minha fórmula do Excel. Olha o fundo de pobreza da substituição tributária, FECP da ST, 330. Opa, bateu o número aqui. O valor da ST,
só a parte de 18%, né, no Rio, 1.770, bateu com esse número, e o ICMS interestadual de 1.200. Tudo certinho no cálculo, não teve nenhum furo aqui. Outra dúvida, por que você tem que deduzir os 2% do fundo de pobreza para calcular o fundo ST e não o fundo de pobreza? Por que eu tenho que deduzir? Fala de novo. Olha na sua planilha lá, por favor. Na planilha, no fundo de pobreza mesmo, você não calculou nada. Fundo de pobreza de ICMS está zero. Só que no fundo de pobreza de ST... Esse ICMS é interestadual. Tá. Então, o que eu comentei aqui? O ICMS, vou escrever até a palavra normal aqui, tá? O ICMS normal só incide o fundo quando ele for interno. Se ele for interestadual, não tem fundo de pobreza. Tá? A substituição tributária, se ela for interna e se ela for interestadual. Por isso que teve o fundo na sua substituição, porque ela é interestadual. E o diferencial de alíquotas, que nesse caso não teve, ele só incide no interestadual. Não tem diferencial de alíquotas se ele for interno. Não existe. E aí essa que é a situação. A gente vai fazer um exemplo em que o ICMS, em que tudo vai ser interno. E aí vocês vão ver que vai ter um fundo de pobreza tanto no ICMS normal quanto na substituição tributária. Vocês vão ver que vai aparecer nos dois impostos. Então, o fundo de pobreza só incide interno, ok, quando é ICMS, mas na substituição ele funciona tanto interno quanto no interestadual. Quanto no interestadual. Que para se calcular uma substituição tributária, na fórmula da substituição tributária, ele manda descobrir qual que é a alíquota interna do ICMS do Estado comprador. Toda vez que no cálculo a gente precisar descobrir o ICMS interno, já viu, vai ter fundo de pobreza nesse lugar. Então, para a substituição tributária, para calcular esse valor, eu precisei descobrir o ICMS interno do Estado comprador. Se o Estado comprador teve fundo de pobreza, então vai ter fundo de pobreza nessa substituição que usa essa fórmula. Para calcular o ICMS interno, né, ele já é o ICMS interno, vou ter que olhar a alíquota interna. Calcular o ICMS interestadual, eu olho a alíquota interestadual, não olho a alíquota interna. Então, o fundo de pobreza, o fundo existe toda vez que no cálculo do imposto for necessário identificar a alíquota interna do ICMS. Então, por isso que ele tem o ICMS interno, na substituição tributária, que na fórmula dela, sendo ela interna ou interestadual, a gente vai ter que olhar o ICMS interno do Estado comprador. E para calcular o diferencial de alíquotas, que a gente sempre vai ter que descobrir a alíquota interna do Estado comprador também, nessa fórmula de cálculo dela. E aí, por isso que tem um fundo de pobreza nessas operações aqui. É assim que ele funciona. Salvei. Voltei aqui, tá? Nosso pedido, então, ele está 100% conferido. Ele deu 13,100. Se a gente somar aqui no alto do líquido, a gente já sabe quanto que eu vou ter que pagar para o fornecedor. Então, agora, eu já vi, com esse pedido, Ctrl+C, o número dele aqui, vou sair dessa tela de pedido e vou continuar o fluxo. Logística, administração de materiais. Ao invés de compras, eu estou indo no outro conjunto de transações de MM, que é a partir do meio do MM, que é a movimentação de estoque, a administração de estoques. Movimento, MIGO. Essa é a transação. Muitos falam, MIGO é coisa para se guardar. Exatamente, guardar estoques, armazenar estoques. Então, é ali que a gente vai lançar os movimentos para que esse estoque seja guardado, né, do lado esquerdo do paper. 2 cliques aí. Entrei na MIGO, vou pesquisar aqui A01, entrada de mercadorias. Escolhi aqui na MIGO. Na MIGO eu posso executar entrada, posso executar transferência, posso executar saída. Só para vocês perceberem, eu posso fazer N movimentos usando essa mesma transação. Ela é uma Enjoy Transaction, mais uma Enjoy que a SAP liberou. Você consegue fazer várias coisas e não precisa ficar pulando tela, né? Na mesma tela a gente decide o que a gente quer fazer. Eu quero fazer com base num pedido mesmo, não é com base nesses outros documentos, é com base num pedido. E o pedido está aqui na minha memória. Aqui, olha, onde tem o movimento, eu vou informar. O movimento de entrada normal é o 101.
compras normais, eu lanço o movimento 101. Se for uma compra de consignação, ela é especial. Ela já vai ter que ser lançada na Amigo, informando uma nota fiscal. Não é o caso. É uma compra para industrialização que não é consignação. Então, movimento 101. A nota só vai ser gravada quando eu lançar a Miro. Então, Enter. Fingindo que eu tenho na mão uma nota de papel. Essa nota que serviu para a mercadoria sair do fornecedor, chegando na minha empresa compradora. No meu centro comprador, na minha filial compradora. Supondo que nessa nota que eu tenho em mãos, o número dessa nota é esse número aqui, olha, 42, hífen 1, série 1. Tudo que tem depois do hífen são 3 dígitos que representam a série. Antes do hífen é um número de 9 caracteres. Então, eu completei aqui com 0 para poder fechar em 9, é o número da nota eletrônica. Notas eletrônicas têm 9 dígitos e a série tem 3 dígitos. Então, está lá nessa nota desse fornecedor série 1, datada do dia de hoje que ela foi emitida, que eu estou lançando hoje. Eu tenho que lançar no dia que o material chegou fisicamente. 100 unidades mesmo. Então, olha como é que é. O material é esse, é uma matéria-prima. A quantidade é 100 unidades mesmo. Onde que eu vou guardar? Vou guardar nesse centro, RJ00, foi ele que solicitou, e nesse depósito norme. Nesse lugar aqui, ó, do depósito. Tem um endereço lá chamado INVI. É nesse endereço, dentro do depósito norme, que eu vou guardar esse material. Se eu tiver um WM instalado, esse endereçamento vai ser feito nesse módulo WM. Se eu não tenho um WM instalado, eu posso usar o cadastro do material e fixar um endereço lá, um endereço único. E aí isso vem do cadastro. Tá? Então, esse INVI é porque nós não temos aqui o WM instalado nesse ambiente. Acabou. É só pegar, conferir se está tudo ok, que nem eu conferi o material, a quantidade. E onde, OD é de onde, a abreviação de onde ele vai ser guardado, nesse centro, nesse depósito, basta você, o movimento é 101 e ele vai estar livre para uso. Já posso vender esse material se eu quiser. Eu poderia bloqueá-lo, colocar em qualidade, com o setor de qualidade inspecionar, mas não, já vou colocá-lo livre. É um movimento de entrada mesmo, a entrada. E aí eu falo, ok, se estiver ok, eu mando verificar. Tá, farol verde, tem gente que até pula a etapa de verificar, já sai registrando direto, ou aqui, ou nesse disquete no alto da tela. Amigo acabou de ser gerada nesse nosso processo aqui. Criei a movimentação de entrada, eu venho exibir, olha, na própria Amigo eu consigo exibir o que eu gerei, exibir, e não preciso sair dela, tudo estou na Amigo ainda, ó. Ele trouxe o número do último documento que eu acabei de criar, de 2019. Só vou dar um Enter. Para que eu estou exibindo? Para vir na pasta, no cabeçalho, Infodoc, para ver como é que ele contabilizou. Infodoc, documentos de contabilidade. Vamos ver qual que é o custo que ele contabilizou. A compra total é de 13.100, mas no estoque eu só vou poder tomar crédito de alguns tributos. Lembre-se, tinha substituição tributária. Se tinha substituição tributária na nota, eu não posso tomar crédito nem do ICMS normal e nem da substituição tributária, tampouco do fundo de pobreza desses dois. Eu vou poder tomar crédito do IPI, vou poder tomar crédito do PIS e da COFINS, mas o ICMS, a substituição, não. Então, por isso que quando eu cheguei aqui e indiquei qual que é o custo contábil ou preço efetivo, é de 11.175. Porque o ICMS normal, o fundo de pobreza, que no caso foi 0, do ICMS normal, a substituição tributária e o fundo de pobreza da substituição tributária, eles não geram direito a crédito. Não geram quando tem ST nesse item dessa nota. Esse cálculo é item a item, tá? Eu já escrevi isso aqui para quem esqueceu, para quem não lembra, eu comentei isso ontem, e eu escrevi isso aqui, ó, no slide que vocês têm informado aqui nessa anotação, ó, nas compras para industrialização, aproveita-se crédito de PIS, de COFINS, de IPI e de ICMS. E aí eu tenho uma observação, se houver ST nesse item dessa nota, não se aproveita crédito nem do ICMS e nem do ST, desse item dessa nota.
Se o outro item, que a substituição tributária é por item, é por material. Se o outro item dessa nota, a nota com 2 itens, o outro item não tem substituição tributária e teve o ICMS, eu posso tomar crédito do ICMS do segundo item, mas do primeiro, que tinha ST, eu não tomo crédito. Essa análise de tributos tem que ser item a item da nota. Sempre item a item da nota. PIS, COFINS e IPI, como a industrialização, eu tomo crédito. Agora, ICMS, eu tenho que ver se tem ST. Se tiver, eu não tomo crédito nem do ICMS nem do ST. Se não tiver ST, eu vou poder tomar crédito do ICMS. Então, 11.175, vamos confirmar. 2 cliques aqui no documento contábil. Vamos ver se ele bateu com esse número. Olha que bonito, ele lançou na conta de estoque 11.175. Contabilizou pelo custo certo. Aí a pessoa fica, de onde que é esse número? É a conta. Pega o preço líquido, soma os impostos que você não tem direito a crédito. Você chega nesse número. O preço líquido de todos os impostos. Eu limpei o preço, tirei todos os impostos. E agora eu volto para o preço líquido apenas no que eu não tenho crédito. Isso tudo vai gerar custo do material. Então, nessa minha conta do Excel aqui, como é que eu chego nesse resultado? Eu pego o B7, que era o preço líquido, e adiciono os impostos nesse exemplo que eu não tenho crédito, que é o ICMS normal, que é o fundo de pobreza do ICMS normal, que no caso foi 0, a substituição tributária e o fundo de pobreza da substituição tributária interestadual. Então, por isso que eu cheguei nesse valor de custo contábil. Está corretíssima aqui a contabilização. Vou sair, e agora vou só dar um Ctrl+C de novo no número do pedido, aqui na aba dados do pedido, no nível de item.